Olá, estamos aqui mais uma vez para uma aula do projeto Blue Aging. Eu sou o Dr. Jubair, médico geriatra, e hoje nós vamos falar sobre um tema. Será que é possível envelhecer com saúde? O que você acha? Fique comigo e vamos assistir esta aula até o fim, que você vai ver que é possível. Então, antes de a gente saber se é possível envelhecer com saúde, nós temos que saber o que é saúde. Um conceito mais vulgar, mais simplista a respeito da saúde é a ausência da doença. Então, ela é tratada de uma forma polarizada, antagônica, onde ou eu estou saudável ou eu estou doente. E essa doença é considerada como uma disfunção no meu corpo, em algum órgão no meu corpo. Mas essa é uma visão muito simplista. Já em 1946, ou seja, há 78 anos atrás, portanto, um conceito que já é geriátrico, de 78 anos, a Organização Mundial da Saúde, ela implementa, ela dá um novo conceito de saúde, onde ela considera que ela é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Apesar de haver muitas críticas a respeito desse conceito, porque não é um estado e não é completo nunca, mas ele traz uma dimensão muito maior da questão da saúde. E esse conceito vai sendo discutido e ele vai evoluindo ao longo do passar dos anos, das décadas, e ele vai incorporando novas características, se aproximando muito mais de uma sensação de bem-estar e de qualidade de vida, onde a saúde entra dentro de um contexto de qualidade de vida. E a própria Organização Mundial da Saúde, ela considera essa qualidade de vida como uma percepção do indivíduo dentro do contexto de cultura onde ele está inserido. Acaba se tornando um conceito mais subjetivo, que depende muito mais da característica como o indivíduo se analisa dentro desse contexto, do que realmente das características apenas de estar ou não com alguma disfunção orgânica. Mas o que eu gostaria de discutir com vocês aqui é um conceito muito pequenininho que eu ouvi mais de 28 anos atrás, enquanto eu era acadêmico, numa palestra com o então secretário de Saúde do estado do Paraná, o senhor Armando Rádio, o doutor Armando Rádio, onde ele coloca a questão de saúde é ser sujeito. Eu achei esse conceito maravilhoso, porque ele coloca o indivíduo numa perspectiva mais ativa no processo saúde e doença, como um elemento capaz de fazer e sofrer ação, e não apenas como um objeto. Isso é um tema muito atual, muito importante, porque hoje a gente questiona muito até que ponto as nossas decisões são conscientes ou inconscientes. E aí, buscando lá na psicanálise o que é um ser consciente, é aquele ser que faz, aquele que é capaz de entender, de raciocinar ou de interpretar. E o ser inconsciente seria aquele que perdeu a razão, que realiza atos sem intenção, de maneira automática, maquinal, que não se dá conta da qualidade, da realidade do ambiente que o circunda. Hoje, nós vivemos muitas pesquisas a respeito para entender até que ponto as nossas decisões são tomadas de forma consciente ou não consciente. E isso é muito utilizado em todos os processos de marketing para induzir os indivíduos a adquirir, a comprar de forma inconsciente. Da mesma forma, a saúde é um mercado e ela não está isenta desse processo todo de marketing que existe e que transforma você num mero consumidor. Existe um outro conceito sobre saúde mental, já de 1958, também um conceito geriátrico de 66 anos, que também considera que a saúde mental não é apenas a ausência de uma doença psiquiátrica, mas sim ela deveria conter características psicológicas que tornam esse indivíduo, digamos assim, consciente do seu processo, que seriam atitudes positivas em relação a ele mesmo, a possibilidade de crescimento, de autorrealização, a integração da sua personalidade, a autonomia de cada pessoa preservada
E aí coloca novamente a questão da percepção da realidade e o domínio sobre o ambiente. Isso é empoderamento, que é um dos pilares do Blue Age. Por isso que nós martelamos tanto na questão de tornar você uma pessoa cada vez mais consciente do seu processo de envelhecimento. E o bem-estar psicológico, ele ocupa um lugar central no processo de envelhecimento, porque, visto da maneira puramente biológica, o envelhecimento é um processo de declínio constante das suas capacidades. Mas, considerando as características mentais, há a possibilidade de você manter algumas competências, de você, inclusive, otimizar algumas competências, alguns domínios, e principalmente a capacidade psicológica de compensar as suas perdas. Então, discorrendo um pouquinho mais, complicando um pouquinho mais esse conceito da saúde, vamos responder a primeira questão. Será que é possível envelhecer com saúde? Com certeza sim. A Organização Mundial da Saúde, a gente já falou isso em aulas anteriores, considera que a chave para um envelhecimento saudável, ativo, é a manutenção da capacidade funcional. Se você não lembra que é a capacidade funcional, volte lá na aula número 3, que você vai entender melhor a capacidade funcional, pois é ela que permite o bem-estar na velhice. E a capacidade funcional depende da sua capacidade intrínseca, suas qualidades próprias, do ambiente onde você vive e principalmente da interação que você tem com esse ambiente. E é nessa interação que reside hoje uma das grandes características que eu acredito ser ponto-chave para o envelhecimento bem-sucedido. E se nós já usamos 2 conceitos geriátricos, agora você vai se assustar, porque nós vamos lá para o ano de 44 a.C., onde Marco Túlio Cícero, filósofo e estadista romano, publica um diálogo sobre a velhice. Então, nós vamos falar de alguém que falou sobre a velhice há 2068 anos atrás. Eu sugiro que você procure isso na internet, o diálogo sobre a velhice de Cícero, e leia, porque é bastante interessante, é curto e bastante interessante. Eu vou exaltar aqui alguns pontos especiais que vale a pena a reflexão. Primeiro, Cícero exalta aquilo que é próprio da natureza, razão pela qual é uma estupidez achar ruim a velhice. Faz parte da criança a fraqueza, faz parte dos jovens o ímpeto, faz parte dos adultos a seriedade e faz parte da velhice a maturidade. São coisas naturais que devemos apreciar cada uma a seu tempo. Ressalta que alguns defeitos geralmente imputados à velhice são, na verdade, inerentes a cada indivíduo, as suas características de temperamento, as suas escolhas de vida e não necessariamente da velhice. Mas ele adverte que os cabelos brancos e as rugas não conferem por si só uma súbita respeitabilidade. Esta é sempre recompensa de um passado exemplar, ou seja, um processo de construção. E ele também adverte que é preciso, além de cuidar do corpo, ocupar-se do espírito e da alma, pois a velhice, com efeito, não deve ser preguiçosa, não deve ser indolente e embotada. A velhice somente será honrada na medida que resiste, afirma seu direito e não deixa ninguém roubar-lhe seu poder. Olha que interessante isso, né? Manter-se ativo, manter-se respeitável, manter-se com autonomia, com poder de decisão. Isso é muito importante para o conceito de saúde e não só a ausência de doença. E manter-se engajado na sociedade. Não deixe de ler sobre isso, A Velhice segundo Cícero. Então, resumindo a questão da saúde, é o plantar para colher, o resistir, o lutar para não cair, o interagir e o contribuir, e o adaptar-se às situações impostas pela natureza. E estudos mostram que, mesmo em idades bastante avançadas,
é possível ter ganhos significativos de saúde com as intervenções adequadas. Só para a gente relaxar e pensar um pouquinho sobre as mudanças sociais que nós passamos, vou contar uma história do meu tio, um tio mais idoso, o irmão do meu pai, o irmão mais velho do meu pai, faleceu aos 98 anos, e ele contava que quando jovem, ele caminhando lá nos matos, no interior de Santa Catarina, e eu conheço esse pé de jabuticaba, existia um pé de jabuticaba muito grande, muito alto, e com as frutas maduras lá na copa, ele pegou um pedaço de pau e jogou, que era a forma que a gente tinha para colher as jabuticabas, porque o pé é muito alto, não dava para subir, um pé nativo. E conseguiu derrubar 3 jabuticabas. Dessas 3 jabuticabas ele levou para casa, uma ele deu para sua esposa, outra ele comeu e outra ele plantou. E com voz de exaltação ele contava para o meu pai: nossa, 25 anos depois esse pé já estava produzindo. Hoje a gente compra, eu tenho um pé de jabuticaba no meu apartamento, plantado num vaso, que eu comprei ele já produzindo lá na floricultura. Até que ponto a gente tem essa capacidade do plantar para colher? Minhas atitudes hoje que vão refletir no meu processo de envelhecimento daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Nós precisamos planejar o nosso processo de envelhecimento, senão não iremos colher. E aí, gostou dessa aula? Então compartilhe a aula, compartilhe o projeto Blue Age e te convido para daqui uma semana para a nossa nova aula. Um abraço e até breve.